E aí, família Barrados, chegamos para os nossos palpites para a primeira rodada do segundo turno do Brasileirão 2022. Editor, roda a vinheta e vamos para os palpites. O Goiás vem do bom empate no jogo contra o São Paulo. Bom, porque foi um jogo fora de casa e o Goiás foi buscar o empate já na reta final da partida. O time já não vence aí há 3 rodadas e estão pertinho da zona do rebaixamento. Precisam voltar a vencer. Agora encaram o Coxa que depois de 2 derrotas seguidas voltou a vencer no Brasileirão. Derrotaram o time do Cuiabá. Vitória importantíssima para afastar o Coxa da zona de rebaixamento, afastar um pouco o time curitibano da zona de rebaixamento. Eu espero equilíbrio nesse jogo entre Goiás e Curitiba. Eu aposto na vitória do Goiás jogando em casa. Goiás 2-1 vai ser o meu palpite. O Vozão vacilou na 19ª rodada e acabaram derrotados pelo Juventude. Jogaram mal e mereceram a derrota. Lembrando que na próxima semana o Ceará joga pela Sul-Americana, ou seja, podem poupar titulares nesse jogo contra o Palmeiras. Palmeiras que vem da vitória para cima do Internacional, terceira seguida nesse Brasileirão. O Palmeiras conseguiu uma grande vitória, mas já aí na próxima semana tem jogo também da Liberta, devem poupar titulares na partida contra o Vozão. Os dois times, tanto Ceará quanto Palmeiras, podem entrar com reservas ou times mistos nessa partida. O Palmeiras, que é o líder da competição, é favorito, na minha opinião, nessa partida, mesmo jogando com alguns reservas. Eu aposto no Palmeiras vencendo por 2-0 essa partida. O Coringão vem da grande vitória para cima do time do Galo na 19ª rodada. Vitória de virada e destaque para o Fábio Santos, que fez os 2 gols do Corinthians na partida. Jogou bem demais o Fábio Santos, o experientíssimo Fábio Santos. O Coringão segue na caça ao Palmeiras. Jogam aí na próxima semana pela Liberta, então podem poupar titulares nesse jogo contra o Botafogo. Botafogo que depois de 3 derrotas seguidas voltou a vencer. Derrotaram o time do Atlético Paranaense, que poupou alguns titulares nessa partida. O Botafogo soube se aproveitar jogando em casa e fez aí o dever de casa. Vitória importantíssima para a equipe carioca ganhar tranquilidade para a sequência da competição. E como o Corinthians deve poupar alguns jogadores, eu aposto no Botafogo nessa partida. Botafogo 1-0 vai ser o meu palpite. O Malvadão vem de 3 vitórias seguidas. A última foi para cima do Avaí. Mesmo poupando alguns titulares, o Flamengo conseguiu a vitória fora de casa e de virada com 2 gols do Pedro, que vive um bom momento, um ótimo momento. O Malvadão tenta entrar na briga pelo título do Brasileirão aí nesse segundo turno. O Flamengo que ficou distante da liderança no primeiro turno. Agora encaram o Atlético Goianiense, que vem de 5 derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento. Que fase do time goiano. O Flamengo, mesmo poupando titulares pensando no jogo da Liberta, é favorito nessa partida, na minha opinião. Flamengo 3-1 é o meu palpite para esse jogo. O Atlético Paranaense foi derrotado pelo Botafogo na 19ª rodada. Pouparam titulares e acabaram não conseguindo o resultado positivo jogando no estádio do Botafogo. O time do Atlético Paranaense está na 5ª posição, está bem na competição. Agora encaram o São Paulo,
que vem do empate no jogo contra o Goiás. Novamente empataram em 3-3, resultado aí que aconteceu também na rodada passada para o time paulista. Que é isso? É difícil pra caramba acontecer isso. 2 vezes o São Paulo conseguiu 2 empates seguidos em 3-3. E vacilaram no jogo contra o Goiás, foram levar o empate já na reta final da partida. Bom, tanto o Atlético quanto o São Paulo têm jogos internacionais na próxima semana. O Atlético joga pela Liberta, o São Paulo pela Sula. Devem poupar titulares na 20ª rodada do Brasileirão. Mas eu aposto no Atlético jogando em casa. Atlético 2-1 vai ser o meu palpite. O Inter vem da derrota no jogo contra o Palmeiras na 19ª rodada. O time do Palmeiras saiu na frente, mas o Inter foi buscar um empate, só que pouco depois acabou levando o segundo gol. O Inter, que tem jogo pela Sul-Americana na próxima semana, ou seja, deve poupar titulares nesse jogo contra o Galo. O Galo que vem da derrota para o Corinthians na 19ª rodada, derrota de virada. O time do Galo deu mole demais nesse jogo contra o Corinthians, mas seguem na parte de cima da tabela, seguem na briga pelo título desse Brasileirão. O Galo que joga pela Liberta no meio da próxima semana, ou seja, também deve poupar titulares. Para o jogo entre Inter e Galo, eu aposto no empate 1-1, é o meu palpite. O Cuiabá foi derrotado pelo Coxa na 19ª rodada, não vencem há 3 rodadas. O time está na zona de rebaixamento, que fase horrível do Dourado, que agora encara outro time da zona de rebaixamento, o Fortaleza. Esse em situação até pior que a do Cuiabá. O time do Fortaleza está afundado na zona de rebaixamento, que fase também do Fortaleza, que ficou só no empate contra o Santos na 19ª rodada. Resultado muito ruim para o time cearense, que agora no segundo turno vai precisar de muitas vitórias se quiser permanecer na primeira divisão. Vão ter que jogar bola pra caramba nesse segundo turno. Para o jogo entre Cuiabá e Fortaleza, eu aposto no empate 1-1, vai ser o meu palpite. O Coelho interrompeu uma sequência de 3 derrotas seguidas. Derrotaram o time do Atlético Goianiense. O América Mineiro precisa continuar vencendo para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Agora vão ter pela frente o Avaí, que está coladinho no América na tabela. Os dois times são adversários diretos na parte de baixo da tabela. O Avaí que vem de 2 derrotas seguidas. A última foi no jogo contra o Flamengo. Saíram na frente, mas acabaram levando a virada. Nos últimos 5 jogos, o Avaí soma 4 derrotas e apenas 1 vitória. A fase não está nada boa e uma derrota na 20ª rodada pode representar para o Avaí entrar na zona de rebaixamento. A entrada na zona de rebaixamento. Bom, para o jogo entre América e Avaí, qualquer um dos dois pode acabar a rodada na zona de rebaixamento se perder essa partida. Eu aposto no América jogando em casa. América 1-0 vai ser o meu palpite. O RB foi mal na 19ª rodada e acabaram derrotados pelo Fluminense. Pouco criaram na partida, mereceram a derrota. O RB está na parte de cima da tabela, está bem na competição, mas acabaram interrompendo a sequência de 3 vitórias seguidas. Agora encaram o Juventude, que depois de 9 rodadas voltou a vencer no Brasileirão. Derrotaram o time do Ceará por 1-0. Placar magrinho, mas isso pouco importa. O importante para o Juventude é somar pontos e conseguir vitórias. Precisam de muitas para se manter na primeira divisão. O Juventude que está na zona de rebaixamento, afundado no Z4. Para o jogo entre Red Bull e Juventude, eu aposto no Red Bull jogando em casa. RB 3-2 vai ser o meu palpite.
O Santos vem do empate no jogo contra o Fortaleza. Na teoria, era até favorito pela fase que vive o Fortaleza, a péssima fase que vive o time cearense, mas era um jogo difícil, ainda mais por ser fora de casa. O Fortaleza precisava desesperadamente da vitória, ou seja, a partida fica um pouco mais complicada. O Santos está no meio da tabela, está conseguindo aí se manter na metade da tabela desse Brasileirão. Agora encaram o imparável Fluminense, que não perde há 8 rodadas. Que fase do time comandado pelo Diniz. A 19ª rodada acabou com vitória para a equipe comandada pelo Diniz. Derrotaram o time do RB, que é sempre um adversário difícil. O Flusão está inspirado demais. E o destaque dessa partida contra o time do Red Bull foi o Ares. O cara jogou pra caramba e acabou até marcando um golzinho na partida. O Arias está bem demais também. Grande fase do time carioca. Bom, para o jogo entre Santos e Flusão, eu aposto no Fluminense. O Fluminense 2-1 vai ser o meu palpite. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, é de graça. Valeu e fui!